Como repararam pelos episódios anteriores, Goa tem tido uma atividade artística e cultural profusa. Esta semana repetiram-se de novo os eventos, as inaugurações, os lançamentos de livros. E nós vamos tentar dar-vos uma ideia do que se passou por cá. Vamos visitar uma capela que foi inaugurada, vamos assistir ao lançamento de uma série de 2 livros, um é a Etnografia de Goa da Mão Idil, que é uma tradução de um antigo livro publicado ainda no tempo em que Portugal administrava Goa. Estivemos no lançamento de um fresco de um académico, José Pereira, que sempre teve o sonho de fazer frescos. Este é o seu, suponho, segundo fresco. Muito curioso, é um trabalho bastante moderno, com um estilo muito pessoal, numa estrutura de uma capela antiga recuperada, uma capela tipicamente portuguesa. E, finalmente, entrevistámos o Dr. Francisco Lasso, um médico, que foi a personalidade convidada para lançar um livro sobre o mandó, que é um tipo de música poesa, com muita ligação à música portuguesa, mas isso o Dr. Francisco Lasso vai nos explicar. Estamos em casa da família Colasso, do Francisco, médico de medicina interna, e da Fernanda, professora de português. E o amigo da família, o Alain, que é um professor de ciências da educação. Estivemos a ouvir mando, estiveram a tocar mando para nós, mandó, mas o Francisco vai nos dizer um bocadinho mais de qual é a influência do mando, que o mando tem da música portuguesa. Primeiro de tudo, a origem da palavra mandó. Os nossos historiadores dão várias interpretações. Até dizem que é derivada da palavra portuguesa mando. Mas para mim, principalmente, eu aceito mais a explicação que mandó vem da palavra concani, mandavor. Mandavor, sobretudo, é uma ordem. E o mandó cantava-se principalmente para a ocasião festiva, que é o casamento, em que a gente se aglomerava ao redor da sala para ver a menina dos olhos. Quem era essa? Era a noiva. A noiva era o Sainoja. Todos os olhares convergiam para ela e então a gente admirava e é então que se cantava o mandó. O mandó é uma amálgama do que existia de velha Índia e também tem muito do impacto da música ocidental, principalmente música portuguesa. Índia, principalmente, o mandó, dizem os historiadores, que deriva do ouvi. Ouvi, principalmente, é uma música monofónica, composta de quadras, exatamente como o mandó, que se chamam quatrins. E cada quadra tem, como se subentende, 4 linhas, 2 mais 2. Cada 2 linhas são repetidas. Mas depois veio a influência portuguesa, a influência do fado. Além do que ouvi sempre foi monofónico, mas foi o impacto da música ocidental
que trouxe aquela bela harmonia que caracteriza o mandó. Sobretudo, do fado vem o coro. Os mandóis iniciais talvez nem tivessem coro, mas quando vê a influência do fado é que se adiciona o coro. Mas, sobretudo, deve ao mandó, ao fado, o seu liricismo, romanticismo e, mais do que tudo, aquele tema imortal que é o amor. We have another surprise, rather, for you today, which is the launch of the third book in the trilogy on Goan Mandó, authored by Dr. José Pereira, the late Miguel Martins, and Father Antonio da Costa. So I request Father Bule da Costa to release this book, Song of Goa 3, Mandos of News, and called in Konkani Kobrio. Thank you, Father. And today evening we have an illustrious surgeon, a great lover of music, a heartfelt crusader for all things Goan, Dr. Francis Kulas in our midst. And who better than him to elaborate on the beauties of the Mandó? Leo Tolstoy once wrote, "A writer becomes all the more dear and necessary for us in the measure in which he reveals to us the inner working of his soul." My friends, Dr. José Pereira's masterpieces not only reveal his scholarship and encyclopedic knowledge, but truly lay bare the inner working of his beautiful soul. And it's a miracle that he has come here today to be present at his own creation. And that is the greatest benediction and the blessing we have, the auspicious nature that God has blessed this creation of his and blessed José Pereira who's here. It used to be a Roman custom to attack an enemy, defeat the enemy, and to build a mighty monument to the Roman success. Here, the Portuguese seem to have reversed that procedure. They first had triumphalist structures, and then hopefully they had some triumphs. The title of the mural is Creation Resurgent, a work of Dr. José Pereira, where he says that Christ embraces creation, asking us to protect our environment and all the animals and birds that live within. A modern message for the modern people in a 240-year-old chapel. It is possible to go forward while respecting the past. And that is what I think should be the model of every restoration project. During my translation of this classic work, I discussed it with many friends who saw the book, saw the pictures. These are friends who were from outside Goa and from abroad, and they were amazed at the richness and amazed at the fact that there's a whole community and a whole way of life that nobody knows about, because all they see is what the tourist brochure gives them. So they were all enthralled. They were amazed at the unraveling of significant and startling detail of life in Goa. They were enraptured by the illustration of dress, of jewelry, implements of agriculture and domestic use, ways of worship, and abodes, particularly abodes. We go on, we allow everybody, and some of us do it ourselves, call it a Portuguese house. These are Portuguese houses. I was amused that it has been left to Dr. Paulo Varela Gomes, I think he's somewhere here,
who is a true blue Portuguese architectural historian, to say this is not a Portuguese house, these are not Portuguese houses. The vocabulary is gone. And I hope that at least our children will learn to speak the right language about Goa. And I saw all these people who saw this book, their respect for the identity and culture of Goa increased. I thought to myself that their appreciation would go to some extent by resolving the question as to who is a Goan. As Ravindrabab Kelekar said, a Goan is one who loves and respects our environment, our habitat, and our language. Thank you. Em Goa somos surpreendidos constantemente com a presença de um título, de uma iconografia, arquitetura portuguesa, Portuguese Architecture. É um título muito usado para, penso eu, para fazer um upgrade do preço das casas, mas quisemos ter opiniões dos especialistas goeses e fomos visitar os arquitetos de referência em Goa. Estamos em casa de Bruno de Sousa e vamos procurar saber qual a opinião dele sobre esta palavra arquitetura portuguesa. O que é isso? Então, Francisco, boa tarde. Faça favor de sentar. Obrigado. Uma das questões que me tem surpreendido em Goa é o facto de meio mundo falar em arquitetura portuguesa. E eu gostava de saber o que é isso, o que é esse tão falado arquitetura portuguesa. Será que existe arquitetura portuguesa em Goa? Bem, essa coisa da arquitetura portuguesa, o que quer dizer, em inglês que se chama Portuguese Architecture, tem sido uma coisa que é para comercial, é para dar valor às casas. Eu acho que atrasou até o progresso da arquitetura moderna, mesmo aqui em Goa. O que é a arquitetura portuguesa? Eu, como arquiteto, posso dizer que não é bem a arquitetura portuguesa. A arquitetura da Goa é uma arquitetura inédita, é tipicamente da Goa, inspirada, digamos assim, pela arquitetura ocidental, não necessariamente portuguesa. É claro que tem elementos portugueses, mas é bem uma arquitetura que é da Goa, porque afinal de contas foi feito por artífices e trabalhadores aqui da Goa, e da maneira que houve infusão de elementos, e daí que surgiu uma arquitetura completamente, tipicamente goesa, que hoje é uma coisa muito elusiva. Os arquitetos e todos querem imitar isso, e deram o nome de Portuguese Architecture. Ainda que se chamasse Indo-Portuguesa, estava bem. Eu acho que a arquitetura não pode ser assim, a arquitetura não pode ser uma coisa que tem labels, tem nomes, né? Quer dizer, a portuguesa, a arquitetura tem que ser uma coisa que acompanha os tempos, uma coisa contemporânea. E que reflete não só a cultura, mas o clima, os materiais locais, os costumes da gente. Isso é que a gente já está a perder. Que os tempos mudaram, mas a arquitetura, o progresso da arquitetura em Goa não evoluiu, não acompanhou os tempos. E anda por contrário, quer-se voltar para trás, a dizer que é Portuguese Architecture, talvez um senso de nostalgia ou não sei o quê, mas certamente que como arquiteto, eu acho que não está bem, que não é Portuguese Architecture. Estamos num bairro que podia ser a encarnação, o bairro da Liberdade, o bairro da Serafina, um bairro do Estado Novo. Foi um bairro construído nos anos 50, desenhado por um arquiteto de reputação mundial, que trabalhou para o governo português, para o general Vassal Silva, na altura em que ele era governador de Pangi, ou de Goa, e Bruno criou aqui um bairro de habitação social, como também se faziam na altura em Lisboa. Portanto, foi um bairro feito para os empregados públicos daqui, e conseguimos ter aqui um bocadinho a sensação de uma traça organizada do Império Português. Depois de 1960,
quando começou esta febre da construção, que hoje está cada vez mais acelerada, e surgiu então os aspectos do turismo. E superimpôs então estilos de Miami, estas áreas de veraneio, de recreio, e que a certo ponto tinha assim um caráter mais ou menos, digamos, mediterrâneo ou latino. De maneira que hoje formou-se aqui desenvolveu-se um tipo de arquitetura que é uma coisa que de facto não reflete nada do que era do passado, nada, quer dizer, não reflete o passado, nem é uma arquitetura no sentido criativo, no sentido progressivo. Afinal de contas, a arquitetura não é só uma arte visual ou o que se vê, é o que se vive, é o modo de vida e a qualidade da vida. Para mim, e isto está a deteriorar ainda mais. Portanto, além destes aspectos visuais, é o aspecto de fato da vida, do espaço, digamos assim. E que eu acho, por exemplo, que esta questão do espaço é muito importante. O espaço é todos os aspectos, a gente não pode falar assim em mais detalhe neste aspecto, mas espaço exterior, espaço interior, e isto não se respeita nada hoje. Da maneira que todos aqueles conceitos antigos que existiam aqui, isto vai desaparecendo. Da maneira que hoje já não se sabe mesmo que espécie de arquitetura é. E é por isso mesmo que esses edifícios antigos e as casas marcam pelo seu aspecto único. Aqui há, do ponto de vista da arquitetura, uma espécie de civilização, muito curiosa, aliás, muito interessante, muito rica, que se criou aqui, que só existe aqui, que daqui partiu para o resto da Índia, para uma série de sítios da Índia, mas que é uma criação original, digamos assim, das elites católicas e depois também das elites hindus de Goa. No final do século XVII, pode-se dizer, havia uma arquitetura aqui caracteristicamente goesa, ou seja, uma arquitetura que já não era portuguesa, já não era europeia, certamente que não era uma arquitetura indiana, era uma arquitetura indo-portuguesa, ou melhor, uma arquitetura goesa. E essa começou a existir no final do século XVII e foi existindo a partir de então, consolidou-se no século XVIII, afirmou-se definitivamente no século XIX, e essa é que é a arquitetura que existe em Goa. Essa arquitetura tradicional de Goa, da Goa católica, é uma arquitetura goesa, só existe aqui. E é o produto mais notável, pode-se dizer, da civilização, se quiserem entre aspas, da civilização goesa. É a coisa mais importante, do ponto de vista cultural, que Goa deixa ao mundo. O Palácio do Dião. O Palácio do Dião é uma casa de Goa que se pode visitar. É, portanto, um museu. Mas é um museu muito especial, é um museu vivo. É um museu onde nós não só visitamos a casa, mas conhecemos a família que nela vive. O Ruben e a Célia, com os seus filhos, a Sónia e o Fausto, e que nos mostram a casa, nos servem uma refeição tipicamente goesa e nos mostram onde vivem, onde dormem, a televisão que veem todas as noites, a cozinha onde cozinham, o que é de facto uma experiência única. Well, this is the chapel which is dedicated to Nossa Senhora de Dores, the Our Lady which has been transferred to Old Goa by the will this priest had left. And as the people started growing, he also built the church where he could also see it from his bedroom as he was getting older. And like that, this priest, José Paulo Costa Pereira Almeida, has developed this whole town. Well, this is the saleta where most of the furniture you see here were furnitures which were of that period, which though are not from the house, we have restored them. And here is the library where you see the stamp collection and how the house used to look in the past. And here they used to have all the get-togethers in the past.
And it is said that normally people from the Salet used to be brought into this big hall called Sala. And here we have the special furnitures, which in the corner we have something which was made by this, they say Santa Monica nuns. They used to make of ivory, rosewood and teak. And all these pieces are very special, which some of them are again done by the Santa Monica nuns. Outside, if you look, we have also restored these vast gardens which are around 2 acres. And these gardens were also known as the Goa's best pleasure gardens, which because they have a lot of terraces and geometrical designs, which also we have restored. Basically, what you see is a restoration of gardens, the house, and the furniture. And from here, this is the place which was called the smoking room or the gentleman's room. And here we have put the remaining stem collection of 200 years, which was of course my father-in-law's, which I have completed with my help of my wife Celia, and a coin collection of more than 100 years, right from 1871 to 1961. And when they came for a smoke here, they would pass their time by playing games like carom. Try to put this game here. Look here. Okay. Play game. Remove your hands now. Very good. Remove your hands. Now, hit here. On the corner, this corner, okay. With that hand, okay. Hit hard. Yeah. Hit hard. Yes. You put your hands up. Well, this is the palanquin where these people used to travel. So they would be sitting here and 4 people would be carrying them with a stick which comes out from there on either side. So this was the only how the people used to travel, especially coming from the river. As I told you, the connection getting to this house only was by river in the past. So from the river to get inside or from here to go to the village, this was the only way how they used to travel. And we have the vestry where they used to dine. And this house also has a very special feature which is called the belvedere, which is a part which mingles with the garden, where he wanted people to come to him even in the rains, because it's a covered area which overlooks the river and makes you feel that you are in the garden. Though we live here, we have tried to keep the old way how people used to use the olden furniture. So these are the types how people used to use. These were also known as the Goan lamps. You can actually pull it down, fill it with gas and push it up. And if you see on the other side, they are more with candles because they were not used regularly in the past. Whereas these were the living quarters, so they are used more regularly. That's why they were put this type of lamps here. We have also restored each and every doors and windows of the house. Well, you see, there are a lot of doors and windows in this house. There are over 50 doors and windows which all have been restored, so it makes it stronger for the next few years. And also you see that a lot of these houses use these oyster shells, which was used in the past because glass was difficult to get here, which also they found it controls the light inside the house and it controls the heat, and also it gives you some privacy inside the room because these are translucent. Well, these are my children, my son Faust and my daughter Sonia
And I feel these were the reasons for us to be here, so that all of us would be together, me, my wife, my kids, where after 5 o'clock I'm free, so it gives me a lot of time with my family. Estamos a chegar ao final de mais um Contacto Goa. Neste programa tentámos desvendar o mistério do que é, em Goa, uma casa portuguesa. Mas a dúvida persiste. De modo que no próximo programa vamos continuar a nossa demanda e vamos visitar a arquitetura moderna de Goa. Vamos entrevistar a vanguarda dos arquitetos de uma geração mais moderna e visitar o que são as obras de uma arquitetura muito flamejante, muito colorida, que gostávamos que visitasse connosco. Até daqui a 15 dias.